Faça seu próprio caminho. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, né? Porque isso é quase que um jargão aí no meio, na internet, no meio da autoajuda e tudo mais. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. É verdade. Faça seu próprio caminho. Quer saber mais sobre isso? Acompanhe esse vídeo até o final. Meu nome é Jorge Castilho e eu estou aqui transmitindo histórias do esporte, histórias de verdade, tá? Que fazem sentido para a nossa vida pessoal e profissional e que nós podemos aproveitar o exemplo para aplicar na nossa vida pessoal e profissional, ok? Como eu tenho falado todos os vídeos, eu quero impactar milhares de pessoas com esse conteúdo, com essa experiência, com tudo que eu aprendi. É uma forma de eu devolver para pessoas, é uma forma de devolver para as pessoas aquilo que elas me deram, né, ao longo do tempo. Quantos atletas eu tive? Porque é uma troca. Eu pude, através da minha experiência, passar alguma coisa para os atletas, mas eles também me passaram muita coisa. Então é como... tem até um ditado que... Um ditado não, tem até um texto que diz... Tem hora que a palavra foge, né? E um texto que diz que nós somos como o leito do rio, né? A água passa por nós e ela leva um pouco do leito do rio e deixa um pouco de sedimento de outro ponto que ela trouxe para ali. Então nós somos aquele ponto do leito do rio, enquanto a água são as pessoas que vão passando na nossa vida e elas levam um pouco de nós e deixam um pouco delas. Então uma forma de eu retribuir é levando esse conteúdo para as pessoas. E eu quero impactar milhares de pessoas, mas eu só posso fazer isso com a sua ajuda, se você compartilhar esse conteúdo com muitas pessoas, com muitas mesmo. Eu tenho certeza que você conhece 10, 20, 100, 200 pessoas e você pode compartilhar esse conteúdo com elas e me ajudar a impactar milhares de pessoas com aquilo que eu aprendi no esporte. E eu tenho certeza que as lições aqui compartilhadas servem para ser aplicada na vida de qualquer um, sendo atleta ou não, ok? Eu quero contar uma história hoje que tem tudo a ver com fazer seu próprio caminho. Em 2013, como eu disse já em outros vídeos, nós montamos uma equipe profissional de handebol, semi-profissional na verdade, porque os salários que pagavam não podemos falar em profissionalismo. Mas nós... estávamos aí em fase de construção da equipe e tivemos contato com um atleta que queria sair da equipe onde ela estava, e isso era início do ano, que normalmente é no início do ano que se faz isso, para vir para uma outra equipe que viria para a nossa se ela pudesse jogar na posição que ela queria. Porque na outra equipe o técnico não dizia que ela não ia jogar naquela posição, que ela era muito melhor em outra posição e que ela não ia fazer isso. Eu não costumo falar nomes, mas quando eu vou contando a história dessa atleta, principalmente, eu tenho certeza que todos que conhecem a história vão saber de quem se trata. E eu falei para ela, não, tudo bem, eu estou precisando de uma jogadora nessa posição também, pode ser você, vem. Só que nós éramos a equipe mais improvável. Nós éramos, como diz o outro, a rabeira da cadeia alimentar no handebol nacional. A equipe que ela estava era a atual campeã da Liga Nacional. E ela saiu da primeira colocada da Liga Nacional para a última, para uma debutante que estava entrando, que provavelmente não ia conseguir chegar em grandes colocações na Liga Nacional, até porque era o nosso primeiro ano, não era esse o objetivo. Era só montar um time que pudesse não fazer feio, mas ela tinha um alvo. O alvo dela era a seleção brasileira. E na posição que ela queria jogar, era a posição que ela poderia ir para a seleção brasileira. Resumindo, ela fez seu próprio caminho, não ouviu os outros técnicos que não queriam que ela jogasse naquela posição. Ela veio para cá no lugar mais improvável e eu investi nela. Eu investi em treinamentos específicos para a nova posição que ela queria jogar, eu fazia bastante treinos, depois do treino ela ficava, eu tinha um outro atleta do masculino que era daquela posição, a posição de pivô, ele ficava lá ajudando ela depois do treino, em outros horários fora do treino, eu também montava alguns treinamentos, às vezes cheguei ao absurdo de fazer um treinamento da equipe voltado para ela. Todo mundo estava treinando, claro que ajudava a equipe, mas o objetivo agora é nós treinarmos passe para o pivô, por exemplo, em situação de 2 contra 2, de 1 contra 2, de 2 contra 1, e aí nós íamos trabalhando ali, mas o meu objetivo era investir naquela atleta que teve a coragem de fazer o seu próprio caminho, não ir no lugar comum. E os técnicos que falaram para ela não mudar de posição são os melhores do Brasil. Técnicos que eu
mal poderia ser assistente deles. Eu acho que eu teria que ser o cara que fica com a prancheta anotando o que eles falam e carregando bola para eles, porque são pessoas de muita competência, da mais alta competência, mas eles não acreditaram que ela podia mudar, mas eu acreditei e investi nela e ela mudou. Resumo da história, ela foi convocada para a seleção brasileira e foi campeã mundial em 2013. Quando ela voltou do campeonato mundial aqui em Goiânia, todas as redes de televisão estavam no aeroporto para recebê-la. O principal jornal do estado fez uma página inteirinha sobre ela. Então, ela atingiu o auge, atingiu o sucesso. Hoje joga na Europa, está indo muito bem lá, graças a Deus, mas é uma pessoa determinada, uma pessoa que fez o seu próprio caminho. E o que isso traz de lição para nós? Faça o seu próprio caminho. Não vá andar pelo caminho dos outros. Mas o fulano foi por aqui e deu certo. Mas para você pode não dar certo. Claro que eu não estou falando para você desprezar o exemplo. Claro que eu não estou falando para você desprezar a experiência. A Bíblia fala que quem despreza a sabedoria é tolo. Não estou te falando isso. Ah, alguém foi por aquele caminho e deu certo. Você analisa se para você também é um caminho legal. Você pode até tentar. E se não der certo, seja pronto para mudar. Mas saiba que mesmo indo pelo caminho de alguém que você viu, que você acha que dá certo, que aquele é o caminho, vá do seu jeito. Alguns vão de bicicleta, outro a pé, outro de carro, outro correndo, outros vão rastejando, mas vão. Vá do seu jeito, faça do seu jeito. Aquela música do Elvis Presley, né? No final, mas fiz do meu jeito. Né? Essa é a tradução de My Way. Fiz do meu jeito. Então é isso que você tem que pensar. Faça do seu jeito, faça o seu caminho, construa o seu caminho. Tem uma frase que eu já falo há muitos anos que diz: o caminho a gente constrói enquanto anda no caminho. Eu estou no caminho construindo o meu caminho, porque não tem um só caminho, existem caminhos. Durante o caminho eu tenho que fazer a avaliação das minhas metas, dos meus projetos e criar novos caminhos de repente. Não tem um caminho que eu vou pegar do ponto A ao ponto B em linha reta. Não existe isso. Existe parada, existe retrocesso, existe queda. Eu sei que o vídeo está longo, mas é necessário que ele seja longo. Desculpa aí, eu te peço paciência. Vamos até o final desse vídeo. O caminho não é uma linha reta, sair do ponto A e vou para o ponto B. Vamos pôr aqui que a câmera pega, né? Linha reta. Não, o caminho é sair do ponto A, subir, parei, às vezes desci um pouco, subi, reto, desci. Esse é o caminho. Vão ter quedas, vão ter derrotas, e você tem que entender que o seu caminho você tem que construir enquanto caminha pelo caminho. Todo dia você tem que construir o seu caminho. E não só o exemplo que eu citei dessa atleta, mas todo atleta, todo dia ele tem que pensar que o seu caminho tem que ser construído, todo dia. Não adianta você falar assim, eu fazia desse jeito e dava certo. Agora o adversário já sabe marcar daquele jeito, e agora? Como é que você vai fazer para dar certo? Novos caminhos terão que ser descobertos. Entendeu bem? E esses novos caminhos é o atleta que tem que colocar. Nós técnicos damos no máximo as ferramentas para o atleta, mas como ele vai utilizar essas ferramentas no seu dia a dia, vai ser desenvolvido aqui, ó, não só no nível cognitivo, mas no nível emocional também. Então eu te convoco, faça seu caminho. Não despreze a sabedoria, porque isso é tolice. Não despreze quem já passou por aquele caminho e se deu mal, porque isso é tolice. Mas faça o seu caminho. E aí você vai ser o imprescindível. Venha ser o imprescindível. Vamos embora.